Oi, irmãos, vamos continuar aqui, com a nossa meditação sobre a santidade da igreja, da eclésia, os chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado, né? Então nós vamos ler aqui um trecho aqui da primeira de Pedro, 4, 2 e 3, que diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivai mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, a santidade é nós vivemos segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa vontade ou a vontade dos homens, ou a concupiscência dos homens. Então, o homem, a mulher, o casal, o casamento, os filhos, os jovens, os mancebos, que fizeram profissão de fé na igreja, eles estão nós estamos à procura da santidade, para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, vaidades, mas segundo a vontade de Deus. E aí no versículo 3, da primeira de Pedro, capítulo 4, ele continua dizendo o quê? Porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, E acham estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, em outro texto, o apóstolo Pedro fala em vã maneira de viver dos gentios, que era o que a gente vivia, antes de crermos no sacrifício do Senhor Jesus, cremos na igreja, entendemos o Evangelho, e entendemos aí a santidade, que nos está proposta para que nós vivamos nela e possamos imitar o Senhor Jesus e o próprio Pai, Imitar o Filho e o Pai e os profetas e os apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Aí nós vamos voltar lá para 1 de Timóteo. Então nós estamos falando aí que cada categoria de pessoas na igreja tem os seus mandamentos particulares, O homem, a mulher, os filhos, o casal, o casamento, E assim vai. Aqui na 1 de Timóteo, no capítulo 3, nós vemos aqui os deveres dos bispos e dos diáconos, ou os deveres do ministério, Então, o ministério, além de outros deveres, digamos assim, além de outros mandamentos, que ele deve seguir, ele não está obrigado, mas ele fez a profissão de fé para exatamente cultivar a santidade, Então, além dos mandamentos gerais que ele tem, que levar em conta e colocar na sua vida, na sua mente, ele tem os seus mandamentos específicos, Conforme a gente vê aqui no capítulo 3 da primeira de Timóteo, Que diz o quê, Essa é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia,
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, né? Então estão aí, né, as regras para, por exemplo, a igreja escolher alguém que seja escolhido para o episcopado, para o presbitério, né? Digamos assim, para o diaconato. O presbitério é aquele que preside a comunidade em uma localidade, né? Certo? Que é, digamos assim, um dom especial, né? Um dom, claro, e é também um cargo que a igreja escolhe para que ele sirva a igreja em todas as suas, né, necessidades, se possível, né? Principalmente nas espirituais, né? E aqui no capítulo 2, né, ele está falando aqui, ó, vamos ver aqui no capítulo 2, né, da primeira de Timóteo, está falando de duas coisas aqui. Ele está falando das orações, né, que isso é a nossa arma, digamos assim, para atingirmos a santidade, para conseguirmos a santidade, né? Oração, meditação, né? Então ele está dizendo o que para Timóteo? Também, isso aqui também é para o ministério, né? Ó. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, né? Pelos reis, por todos que estão em eminência, para que a gente possa viver em paz e honestidade, né? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, né? E aí no versículo 9, ele vai falar das mulheres especificamente, né? Que ele vai dizer o quê? Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem, né? Em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, né? Então, que eu só quero destacar essa questão aqui. A mulher que fez profissão, né, e também o homem que fez profissão de servir a Deus com boas obras, né? Então está no meio dessas boas obras estão essas aqui, né? Traje honesto, né? Pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, né? Porque isso aí faz parte o quê? Da modéstia, né? Faz parte digamos assim, da doutrina, né? Do ensino, porque a nossa vida é uma vida, digamos, no deserto, né? Como a igreja foi chamada para fora do mundo, então, e ela está sujeita a cultivar a santidade, então ela deve tirar, né, dos seus costumes todos os costumes dos gentios, né? Temos que lutar, porque sabemos que isso não é fácil, né? Tirarmos, digamos, tirarmos a nossa opinião, né, da nossa cabeça, do nosso cérebro e colocarmos a mente de Cristo, isso não é fácil, porque esse é o grande sacrifício que nós estamos fazendo dentro do templo do nosso corpo, né? Na graça, o templo, né? O templo é o nosso corpo, que é o lugar onde se fazem os sacrifícios, né? Na lei lá, né? A lei, o templo lá era onde se faziam os sacrifícios. E na graça o templo é o nosso corpo. O nosso corpo é onde nós vamos fazer sacrifícios. Pelos lábios, pelas obras, né? Louvando, orando e praticando todos os atos de contrários, né, aos costumes do mundo, né? Que isso é que consiste a santidade. A santidade é exatamente isso aí. É nós fugirmos do mundo e praticarmos tudo aquilo que for contrário ao mundo, né? Que for a favor da doutrina, né? É isso? Quer dizer,
somos contrário a tudo aquilo que é contrário à doutrina, né? E somos a favor a tudo aquilo que é a favor da doutrina. Então vamos parar por aqui. Amém, graças a Deus, e paz seja com todos nós.